Esse vídeo é um apoio da Webshop DJ, a loja feita para quem respira música. Seja você um DJ profissional ou um DJ de lives no YouTube, não importa. A Webshop DJ te entende. Na Webshop DJ você encontra toda a linha de equipamentos que precisar: controladoras, CDJ, mixers, toca-discos, fones, agulhas e muito mais. Sempre das melhores marcas do mercado. Compre com segurança pelo site, WhatsApp ou Instagram. Receba rápido em qualquer lugar do Brasil e aproveite ofertas exclusivas. Webshop DJ, a loja feita para quem vive, respira e sente a música. Chicago é hoje reconhecida mundialmente por sua arquitetura, gastronomia, pontos turísticos e intensa vida cultural. Mas além de ser um polo moderno e diverso, foi também o berço de uma das maiores revoluções musicais da história. Nos anos de 1970 e 1980, sua vibrante vida noturna e a cena underground serviram de refúgio para comunidades negras, latinas e gays, que encontravam nas pistas um espaço de liberdade. Nesse contexto, Frank Knuckles, vindo de Nova York e influenciado por Larry Levan e Nick Siano, encontrou em Chicago o lugar ideal para transformar suas ideias em algo revolucionário. A house music, um gênero que mudaria para sempre a música mundial. Francis Warner Nichols Jr., mais conhecido como Frank Knuckles, nasceu em 18 de janeiro de 1955 no Bronx, Nova York. Desde cedo, se interessou pela música na adolescência, que coincide justamente com o surgimento da cena disco underground em Nova York no início de 1970. Nesse período, frequentava clubes nova-iorquinos junto ao amigo Larry Levan, que seria o futuro DJ do Paradise Garage. Estou andando com Larry Levant neste momento, sabia? E descobrindo todas essas casas noturnas e toda essa vida noturna e outras coisas. Ele me levou ao Loft pela primeira vez. Aí está. Então, 11ª série saindo com Larry Levant. Quero dizer, quantos anos alguém tem quando está no... 16, 17. Então você estava saindo com Larry Levant no Loft quando tinha 16 anos. Bem, eu conheci Larry quando tinha 14 anos, então eu provavelmente ainda estava no ensino fundamental ou algo assim. E quando cheguei ao ensino médio, sim, comecei a correr pelas ruas com ele. E ele era DJ naquela época? Não, nenhum de nós era DJ. O que aconteceu foi que, ao passar um tempo no Loft, foi a primeira vez que tive contato com um DJ. Na primeira vez que estive lá, David Mancuso estava planejando tirar férias no final do verão. Na época, os maiores ícones eram os DJs David Mancuso, que tocava no Loft, e Nick Siano, do The Gallery, e também do lendário Estúdio 54. Esses DJs foram responsáveis pela formação e bagagem musical de Frank. Após anos frequentando clubes, Frank passou a se envolver mais com a música quando Nick Siano o convidou para trabalhar no clube The Gallery, na decoração do bar com balões e bebidas, pois já tinha formação em artes e design. Eu estava planejando tirar férias no final do verão quando o Loft estaria fechando.
Então havia outro amigo meu que trabalhava pro Nick Siena na galeria, que era, acho, a concorrente direta do Loft, se é que dá pra dizer assim, embora na verdade não existisse essa rivalidade. E ele estava se preparando para ir embora. Esse meu amigo estava se preparando para entrar na Força Aérea, mas ele falou com o Nick e disse, olha, eu tenho um amigo que pode ficar no meu lugar aqui, se você não se importar. Sabe? E aí o Nick disse, sim, eu preciso de alguém aqui. Então ele me apresentou ao Nick do lado de fora do loft do David naquela noite. Eu contratei Frank Knuckles e ele me disse, tenho um amigo, o nome dele é Larry Levan, gostaria de trazê-lo. E eu disse, precisamos de 2 pessoas nos balões. Tudo bem, eu confio em você, Judd. Com 12 meses, Larry começou a tocar no Continental Bats e Frank cuidava das luzes dele. E eu comecei a trabalhar no fim de semana seguinte. E basicamente o trabalho era montar o bar de frutas e decorar, sabe? Encher balões, arrumar o cenário e outras coisas, um pouco de tudo. E depois eu levei o Larry pra lá também. Foi assim que o Larry também começou a trabalhar lá. E aí o Larry passou a ficar mais tempo na cabine com o Nick. E eu meio que ficava mais na periferia por ali. Frank decidiu que queria o protagonismo em ser DJ, tornando-se ainda mais próximo de Larry Levan, e aos poucos fazia pequenas apresentações em clubes locais que tinham contato. Enquanto eu trabalhava na galeria, na Nick Gallery, o T. Scott, que tocava em um clube chamado Better Days na época, e o T. Scott, que também era um dos grandes DJs de Nova York na época, me convidou para tocar nas noites de segunda e terça-feira, porque ele tocava 5 dias por semana, e agora o clube ia expandir para funcionar 7 dias por semana. Mas ele não queria fazer o dia extra, então me perguntou se eu toparia fazer. Veja, eu nunca tinha tocado discos até então. É verdade que eu ficava perto da cabine. Eu andava com o Nick, éramos próximos. Mas o Larry trabalhava de forma mais prática do que eu. E o T me perguntou se eu toparia fazer isso. E eu disse, olha, eu não tenho nenhum disco, eu não posso fazer isso. Eu não acho que tenho capacidade para isso. Ele disse, você conhece toda a música, você pode usar meus discos. Eu deixo você usar os meus, esse tipo de coisa. E eu fiquei tipo, bom, se você acha que sim. Mas eu também poderia usar o dinheiro. Sabe como é? Porque eu estou no ensino médio. Quer dizer, eu sou jovem, tem coisas que eu quero fazer. Eu quero ficar bonita. Sabe, eu quero ser fabulosa como todo mundo, então aceitei o trabalho. Fiz isso por uns 6 meses e depois eles fecharam a noite de novo porque ninguém estava indo. Frank e Larry até planejaram abrir um clube, mas acabaram seguindo caminhos diferentes. Levan continuou em Nova York, tocando já no consolidado Paradise Garage, enquanto Frank fazia apresentações no circuito disco nova-iorquino, tocando no The Gallery de Nick Siena e no Continental Bats, locais que fomentavam a cena gay e underground da época. Depois que saí do Better Days, trabalhei na Continental Bass por uns 5 anos com o Larry. E eu fui lá como o homem de luz do Larry porque ele conseguiu a residência e então ele me convidou para participar. Faça as luzes para ele, e antigamente era assim que você conseguia um emprego. Se você vai trabalhar como DJ, se conseguir um emprego como operador de luz, então eventualmente pode se tornar DJ um dia. Porque você está ali com a música o tempo todo de qualquer forma, e mais cedo ou mais tarde o DJ vai precisar ir ao banheiro e pode ser que não volte a tempo. Então pode ser que você tenha que trocar o disco, é melhor saber como fazer isso. Então foi basicamente assim que aconteceu. No ano de 1977, o empresário e também promotor Robert Williams comprou um antigo prédio onde funcionava um armazém industrial de tijolos em Chicago e o transformou num clube dançante chamado The Warehouse, que é a tradução de O Armazém, e que se tornaria futuramente o berço da house music. Eu sou de Nova York e quando me mudei para cá, Chicago era meio entediante, pelo que eu entendia. Eu tive outro sócio que era um alemão chamado Siegfried Schuh. Ele disse, bom, o que vamos fazer com todas essas coisas que temos? A gente bem que podia tentar abrir alguma coisa e estávamos sentados debatendo isso no 555 West Adams, o espaço que tínhamos. E quando fomos para os fundos daquele prédio que ocupava todo o quarteirão de Clinton até Jefferson, estávamos sentados na parte de trás do edifício. E vimos aquele pequeno prédio Art Deco, que é o 206 South Jefferson, e ele estava à venda. E pensamos, vamos dar uma olhada nisso. Quando o clube The Warehouse foi criado por Robert, inicialmente considerou Larry Levan para tocar na casa, mas ele recusou ir para Chicago, e como Frank Knuckles era a sombra de Larry,
Robert o levou após aceitar o convite. Bem, não temos DJ, não temos equipamento de som, o que vamos fazer aqui? Então eu tive que voar de volta para Nova York e tentar convencer meus amigos Larry, Levin, Chief Scott, quem estivesse disposto a vir aqui e me ajudar, mas nenhum deles quis porque eu já tinha estado aqui antes. E eles me perguntaram, como foi sua viagem para Chicago? E eu disse, horrível. Então eles ficaram tipo, nem pensar. Então Frank Knuckles estava disponível. Eu convenci o Frank a vir para cá e começar esse negócio. O Robert Williams, na verdade, queria o Larry pro Warehouse em Chicago. Eu era a segunda opção, mas não me importei. Ok. Eu não tinha mais nada para fazer. Quer dizer, naquele momento específico, a Continental Bass faliu e fechou. Quer dizer, eu estava tocando em lugares diferentes, mas não estava feliz em nenhum deles. Embora Frank tivesse absorvido as referências de pistas com David Mancuso, o estilo emocional de Larry Levan e as técnicas de mixagens com o mentor de todos eles, Nick Ciano, Frank estava pronto, mas não contava com uma coisa: a recessão nos Estados Unidos. A recessão nos Estados Unidos foi um período de estagnação econômica caracterizado pela inflação alta e desemprego elevado. Somado a isso, a disco music enfrentou uma crise causada pela saturação do mercado. O gênero estava presente em rádios, filmes e até bandas de rock, sendo culminada em reações negativas e preconceitos sociais, culminando em eventos trágicos. Durante a era da discoteca, foi o pior momento financeiro nos Estados Unidos desde a Grande Depressão. Tivemos uma recessão muito horrível. Culturalmente na América, né, as coisas eram muito ruins. Cada gravadora tinha sua própria versão dessa capa, e essa é uma versão realmente bonita, tipo, de muito bom gosto. O single disco OK e o da Atlantic cobriram metade do single disco. As pessoas entravam na loja e, sem nunca terem ouvido ou tocado o disco, sem saber do que se tratava, 100.000 cópias eram vendidas só porque tinha isso escrito na capa. Eles começaram a colocar essa faixa em qualquer porcaria que quisessem vender. E depois de 2 anos disso, isso acabou deixando um gosto muito ruim na boca das pessoas. No contexto cultural de 1976, o conhecido radialista Rick Dees lança a música Disco Duck, com a intenção de ridicularizar e reforçar a ideia de que a disco music estava saturada e superficial. Seu clipe é absurdamente cômico, mostrando um pato dançando e um humano imitando seus passos. A cena ridícula transformou o gênero em um alvo de piadas, reforçando a ideia de que a disco se tornava patética. Para surpresa de muitos, Disco Duck foi além, sendo ainda mais amplificada e alcançando o primeiro lugar na Billboard daquele ano. Esse desgaste culminou num movimento chamado Disco Sucks, que significa a disco music é uma droga, liderado pelo radialista Steve Dahl e por fãs de rock e críticos por assim julgarem que essas músicas eram desqualificadas, marginais, sendo associadas a latinos, gays e negros. Em outras palavras, queriam destruir a disco music por ter sido tão popular e universal. Disco sucks! Disco sucks! Disco sucks! O movimento surgiu como um manifesto contra a disco comercial e culminou na Disco Demolition Night, no Cosmic Park, em Chicago. Na noite de 12 de julho de 1979, durante um jogo de beisebol, mais de 15.000 pessoas invadiram o campo e queimaram LPs em protesto, resultando no último suspiro da disco music. Foi anunciado como a noite do time no Comiskey Park para a rodada dupla entre o Chicago White Sox e o Detroit Tigers. A principal atração era a demolição da disco entre os jogos. O radialista local da manhã, Steve Dahl, foi o catalisador. Ele é anti-disco.
Entre os jogos, Dow deveria encerrar explodindo uma caixa cheia de discos de música disco que os fãs deveriam trazer com eles para o estádio. Mas cerca de 7 a 10 mil fãs invadiram o campo, acendendo fogueiras e queimando mais discos de música disco. Quando a polícia de Chicago conseguiu finalmente limpar o campo, o estrago já estava feito. Não achávamos que aquilo era real, só que as pessoas estavam se divertindo. Mas isso se refletiu em nossas vidas de uma forma muito dramática. O movimento Disco Sucks dificultou que os nightclubs da cidade mantivessem o público interessado, pois com a morte da disco music, lojas e gravadoras não mais distribuiria esse gênero, limitando o material para que os DJs tocassem. Com menos novidades, parte do público perdeu o interesse em frequentar os clubes. Devido às limitações de músicas, Frank transformou essa dificuldade em criatividade. Alguns dos discos eram muito curtos, então o Frank mexia neles, tinha 2 cópias e os fazia ficar mais longos. E também tocava o breakdown 2 vezes, ou repetia a melhor parte algumas vezes, ou pulava a parte ruim. Desenvolvendo um estilo próprio, misturando diversos gêneros musicais como disco music, funk, boogie, salsa, soul, música latina, R&B e qualquer coisa que se encaixava em seu set. Havia um som que ele estava criando naquela pista com uma série de toca-discos, gravadores de rolo e efeitos sonoros. Você sabia que estava na festa certa. Você sabia que estava na melhor festa da cidade pelo que o Frank Knuckles estava fazendo. Mas, eu fazia muitas coisas ambientais naquela sala. Eu podia ser muito experimental ali. Então, havia momentos à noite em que, sabe, o nível de energia estava tão alto que eu sentia que talvez precisasse dar às pessoas a chance de se reconectarem consigo mesmas. Então, a música que estava tocando ia diminuindo o volume ou então desapareceria em uma tempestade ou algo assim. E então ligávamos os exaustores e o calor na sala simplesmente desaparecia, esfriava e as pessoas sentiam como se estivessem realmente no escuro, em uma tempestade. Então você pode ouvir e de repente você ouve o trovão e isso, aquilo e aquilo outro e isso fica muito, muito intenso. Então, à medida que a chuva começava a diminuir, coisas assim, você podia ouvir um trem à distância. E então, de repente, era como se ele passasse bem ali pela sala e as pessoas corriam, mas acabavam batendo nas paredes. Elas esbarravam umas nas outras. Sabe, elas não conseguiam ver o que estavam fazendo, não conseguiam ver para onde estavam indo, mas, sabe, na luz fria da manhã do dia seguinte, quando tudo já acabou, as pessoas ficam do lado de fora conversando sobre aquele trem na chuva. E às vezes eu tinha que esperar as pessoas realmente irem embora porque eu não conseguia sair do clube, pois elas simplesmente vinham todas para cima de mim. Alguns deles adoraram, outros perderam a cabeça, sabe? Especialmente se eles estão viajando daquele jeito, você acha que está realmente vendo essas coisas. Segundo o relato de frequentadores, suas apresentações no The Warehouse provocaram verdadeiros delírios na pista de dança, pois cada mixagem era única e não podia ser ouvida em nenhum outro clube da época, tornando a experiência musical totalmente inovadora e memorável. 206, Sul Jefferson, abrigava o armazém do grande Frank Knuckles. 3 níveis de pura festa. É como um marco importante na minha mente. As pessoas estavam enlouquecendo. Não importava qual era o estilo da música, se encaixasse no set, funcionava. Então você ouvia todos os sons, texturas ao longo da noite. Alguns grupos você não ouvia em nenhum outro lugar, exceto no Red House, e era isso que você desejava. Tipo, eu só ouvia essa música aqui. Um dos efeitos sonoros que Frank fazia era esse trem. Ele vai ficando mais alto até passar por você e faz... Foi como uma revelação. Ele não apenas mixava alguns discos. Ele trouxe um estilo totalmente novo de música. Frank distribuía essas fitas das suas mixagens. Essas fitas circulavam entre milhares de pessoas porque elas faziam cópias de cópias de cópias de cópias. Você ouve um remix do Frank Knuckles e sabe que é o Frank Knuckles. Esse estilo de DJ se espalhou pela cidade por causa dessas fitas.
Você não tinha muitos lugares para festa por causa do problema de gangues em Chicago. Então, preferíamos ficar em casa entre as festas e ouvir as fitas do Frank. The Warehouse, muitas das músicas que Frank Knuckles tocavam não tinham nomes, ou eram raras, ou mesmo descartadas e esquecidas pelo tempo. Os frequentadores da casa começaram a pedir por essas músicas nas lojas de discos simplesmente como as músicas que tocam no The Warehouse, ou o armazém. Com o tempo, esse termo foi sendo abreviado e evoluiu para House Music, ou seja, músicas que tocam no armazém. Para facilitar a procura, as lojas começaram a organizar prateleiras com uma seção chamada House Music, músicas do armazém, referindo-se às faixas tocadas no The Warehouse. E assim, o nome deixou de ser apenas uma referência ao clube e se tornou oficialmente o nome do gênero, consolidando o legado de Frank e da cena underground de Chicago. House Music, naquela época, era qualquer coisa que Frank Knuckles tocasse no Warehouse, que era a música de dança underground mais legal. É música disco, então não é tão diferente assim. Veja, né? A questão é que no meio, tipo no início e no meio dos anos 70 e no começo dos anos 80, era tudo música disco naquela época. Havia tanta coisa sendo produzida e realmente produzida com qualidade e lançada no mercado. E a questão é que muita coisa passou despercebida pela cidade e pela cidade como um todo, mas no que diz respeito ao Warehouse, era o único after hours que restava aqui. E eu podia fazer o que quisesse quando se tratava de colocar música para eles. E as pessoas aceitavam isso. O que é House Music? House Music é um estilo de música que foi criado em uma discoteca chamada The Warehouse no início dos anos 70. Do início ao final, do meio ao final dos anos 70. E é um estilo de música que Frank Knuckles criou. A House Music é intrinsecamente um fenômeno de Chicago. Você pode ouvir isso. Quero dizer, toda essa música que estamos tocando hoje à noite veio de Chicago. Eu diria que House Music é uma disco refinada. Quão quente está a House Music agora? Numa escala de 1 a 10, é 12. Está quente. Está muito quente, especialmente na Inglaterra. A gente sempre está realmente decolando por lá. A maioria são artistas, é como se houvesse um fluxo constante de artistas de Chicago indo daqui para a Inglaterra. E isso para mim representa a House Music, essa empolgação. Sabe, a House Music é uma nova tendência em Chicago. Isso de certa forma me lembra a era Motown. Sabe, uma gravadora pequena, um som pequeno vindo de um lugar específico e evoluindo, sabe, para os Estados Unidos. Está nas raízes da música soul, está nas raízes de Chicago. Chicago pegou o bastão, por assim dizer, para usar uma expressão. Graças a Frank, a House Music nasceu como resposta à vingança ao fim da disco music. Embora ele seja de Nova York, fez de Chicago seu lar. Ele transformou o Warehouse na lenda que é, certo? É como uma marca registrada em Chicago que ele deixou. Em relação à sua música e tudo o que ele deixou para trás, tudo foi positivo, sua música e toda a sua vida. Ele era de uma área diferente de Nova York, então não estava acostumado com a música que era tocada aqui em Chicago naquela época. Então ele trouxe seu próprio estilo, seu próprio tempero artístico para aquela música e sua aplicação ao público. E ao fazer isso, ele criou um gênero ao qual as pessoas simplesmente não conseguiam resistir. E em que ponto a trilha sonora de The Warehouse evoluiu de disco, South Soul, totalmente internacional, para house? E o que foi realmente o catalisador para isso? Sim. Olhando para trás agora, provavelmente ficou mais visível quando abriu The Power Plant, quando saí do The Warehouse e abriu The Power Plant por conta própria. Bem, estava bem definido naquela época. Eu já tinha conhecido Jamie. Eu já tinha feito meu primeiro remix. E os ao meu redor
Pessoas como Steve Silcerelli e Marshall Jefferson, esses caras estavam trabalhando em suas próprias faixas. E muitos deles já tinham lançado muitas faixas muito antes de eu lançar qualquer coisa. Certo. Sim. Mas era isso que eles eram. Eram apenas um monte de faixas que... Então foi apenas um momento no tempo em que muitos produtores, de repente, foram influenciados pela mesma coisa. A tecnologia surgiu e, de repente, esse estilo de música estava sendo feito simultaneamente. Quero dizer, essas pessoas estavam conectadas, eles conversavam entre si, ou todos faziam sua música de forma independente? Eu não sei o quanto eles realmente se conheciam. Quer dizer, aparentemente todos eles se encontravam no The Warehouse e eu não sabia. Sabe, o The Warehouse só abria um dia por semana, era no sábado à noite. E todo o meu foco foi para aquela noite de sábado. E eu estou tocando da meia-noite ao meio-dia do dia seguinte. E ocasionalmente eu fazia, sabe, uma maratona de 24 horas. Você sabe o que eu quero dizer? Bem, eu fiz isso talvez 3 ou 4 vezes, mas todos aqueles caras estavam saindo juntos. Eu não sabia quem eles eram, no momento. Sabe, e aparentemente eles estavam me observando bem de perto. Mas, muitas das músicas que eles estavam tentando fazer eram baseadas em muitas coisas que eu estava tocando. Quando terminei de fazer o remix de Let No Man Put Us Under para First Choice, as coisas já tinham mudado naquele momento. Após deixar o The Warehouse em 1982, Frank Knuckles decidiu abrir seu próprio espaço em Chicago para ter mais liberdade criativa e continuar desenvolvendo a house music sem limitações. Assim nasceu o Power Plant, que funcionou até 1987. Lá, Frank pôde experimentar ainda mais suas ideias e produções próprias, inclusive sua parceria com Jamie Principle, com o clássico Your Love, consolidando ainda mais a identidade da house music. O disco do Jamie, Your Love, era tipo o hino durante anos. Todo mundo queria uma cópia dele. A gente fazia fitas cassete, então alguém teve a sorte de conseguir um rolo a rolo e fez as cassetes. E eu realmente mandei prensar uma. Paguei uns $50 na Universal para fazer um acetato dela. Esse era o tamanho desse disco. Carros tocando alto, descendo a Rush Street em todos os lugares. Todo mundo com as portas dos carros abertas, janelas abaixadas, tocando alto. Quero dizer, não é à toa que foi meio que o catalisador para o início de tudo isso. Todo mundo tem uma opinião diferente sobre de onde veio o house e quem começou. Lá por 84 começou a se moldar em um som específico. Começou a ter um padrão particular que você começava a ouvir e aí foi rotulado como house music. Jamie Principle, ele era um cara de Chicago que tinha música na cabeça e colocou isso em fita. E então, de alguma forma, Frank conseguiu pegá-lo e começou a tocá-lo. E virou uma fita cassete que foi passada de mão em mão porque Frank a tocou no armazém e todo mundo ouviu lá. Jamie Principle, seu amor era enorme em Chicago. Devem ter sido feitas 10 mil cópias daquela fita. Um dia, Jamie entrou na loja de discos com esta fita e me perguntou se eu consideraria produzi-lo. E eu nunca tinha produzido nada além daquele remix antes disso. Mas eu disse a ele, se você confia em mim o suficiente para fazer isso, então, eu dou um salto de fé, por que não? Nos anos seguintes, Frank Knuckles se apresentou em clubes icônicos como Shelter em Nova York, Smart Bar em Chicago e incontáveis clubes dos Estados Unidos e Europa, como Pachá em Ibiza, Ministry of Sound em Londres e diversas outras casas mundo afora. O título de padrinho da House Music, Godfather of House Music, começou a ser associado a Frank Knuckles já nos anos de 1980 em Chicago, quando a House se consolidava como gênero musical. E ele era reconhecido como a principal figura criativa por trás desse movimento. Você é conhecido como o padrinho do House, uma figura muito importante. Eu não gosto de me considerar o padrinho do House, mas acho que esse nome acabou ficando comigo. Acho que é como o James Brown, que ficou conhecido como o padrinho do Soul. Acho que porque ele inventou o estilo, de certa forma. Eu não acho que fui eu quem inventou. É só um som, eu acho, com o qual eduquei todo mundo até certo ponto. Como tudo isso começou?
Isso realmente começou em Chicago, no Warehouse, ou teve suas raízes em Nova York? Bem, eu sou de Nova York, então acho que realmente teve suas raízes em Nova York. Quando me mudei para Chicago há 11 anos, basicamente fui para lá para que eu pudesse ter a oportunidade de tentar criar algo meu, fazer algo diferente do que estava acontecendo em Nova York. Ainda no ano de 1987, a agência Def Mix Production foi criada por Judy Weston e David Morales. Frank foi incorporado mais tarde na agência, ajudando a fomentar a house music como fenômeno global. Um pouco mais tarde, o japonês Satoshi Tomie também se uniu ao grupo. Eles produziam remix e gerenciavam carreira de DJs, trabalhando com grandes artistas como Mariah Carey, Madonna e Whitney Houston. A Def Mix levou o som das pistas underground para o mainstream, consolidando ainda mais o legado de Frank como padrinho da house music. E, obviamente, para as pessoas, você sabe, a Def Mix era uma organização de produção e remixagem de DJs que consistia em você, David Morales e mais tarde Satoshi Omi, e foi administrado por Judy Weinstein. Na verdade, a empresa pertencia apenas a Judy e David. Eu me tornei. Na verdade, não sou um oficial da empresa. Tornei-me cliente da empresa e também David e eu éramos sócios no estúdio, mas acho que por eu já ter construído tanto meu nome até aquele momento, comecei a atrair todo esse trabalho que estava chegando. E o David não estava recebendo o devido respeito, né? O que eu achava injusto, porque sei que ele trabalhava tanto quanto eu via isso e nós fazíamos muitas coisas juntos, mas eventualmente ele e eu tivemos que meio que nos separar para que ele pudesse conquistar o dele. E a química entre você e o David, como funcionava? Quem era responsável por qual parte específica do processo de criação musical? Nós dois éramos igualmente responsáveis por isso. É interessante porque a gente ficava naquela mesa da SNL, né, quer dizer, da SSL, no estúdio, e ele ficava na parte de cima, onde estavam todas as percussões e as baterias, porque isso era mais a praia dele. Pelo menos era naquela época. E eu ficava na parte de baixo da mesa, onde estavam todos os vocais, as harmonias e todas as coisas bonitas. Eu estou aqui embaixo, e então os controles principais de uma placa SSL ficam bem no centro. Então iríamos até o centro. Eu faço todos os meus mudos e de pé aqui embaixo ele está fazendo o que tem que fazer lá em cima. E então, eventualmente, nos encontramos no meio e simplesmente fundimos tudo e você obtém algo como onde o amor vive, Halever. Sim. Quer dizer, a discografia de discos com a qual você se envolveu naquele período é bem extensa. Eu nunca penso nisso, mas é... Certo. Bem, e você? E a certeza? Existem certos discos que você lembra da primeira vez que ouviu esses discos? E se for Where Love Lives, havia um deles, o Sounds of Blackness ou Remix of the Depressão. Que é, você sabe, o House Mix com a introdução do acorde, que foi incrível, com uma pegada disco. Era apenas uma peça musical atemporal. Sim. E Tears, quero dizer, enviamos um tweet para os seguidores do Defected e perguntamos se eles tinham alguma pergunta específica para vocês. E as pessoas responderam e disseram, como surgiu o Tears? Foi em 1988. Fui ao Japão pela primeira vez em turnê, e na verdade foi uma turnê especial para a Shiseido, era um evento promocional para a Shiseido. Eles estavam lançando uma nova linha de produtos só para homens e me contrataram para tocar em todos esses eventos. Então eu ia ficar no Japão por um mês e o primeiro show foi em Tóquio, e eles tinham esse garoto que tocava teclado e fazia tipo uma fanfarra ou algo assim, logo antes de eu entrar para tocar. Esse garoto era o Satoshi para mim, sim. Ele nunca tinha falado uma palavra em inglês antes disso, mas começamos a nos comunicar por meio de um intérprete e eu ficava dizendo, sabe, a gente precisa trabalhar em alguma música juntos. E ele concordou. Então, quando voltei para casa, em Nova York, continuamos conversando por telefone com um intérprete e ele disse que tinha algumas ideias para uma música e tal, e me enviou uma fita cassete com o esboço de Tears. E eu me apaixonei por ela e ficava tocando a fita cassete no World e em todos os outros lugares. E, então a Judy disse, sabe, você realmente deveria transformar isso em uma música, porque agora todo mundo estava falando sobre isso. E alguns anos depois, provavelmente o seu maior sucesso comercial, a faixa chamada The Whistle Song. Tem
Quando você ouve esse disco pela primeira vez, na verdade não há nada nele que faça você sentir que é um disco que vai tocar no rádio. Não. E que vai ser um sucesso. De jeito nenhum. E mesmo assim foi um enorme sucesso. Quer dizer... Quem diria? Eu não sabia. Definitivamente eu não sabia. Nesse momento específico, eu estava sendo cortejado para assinar um contrato com a Virgin na Inglaterra. Pensei, ok, isso vai ser ótimo. Eu sou o primeiro DJ realmente recebendo um contrato com uma gravadora. Comecei a compor músicas para isso e a primeira pessoa com quem trabalhei foi Eric Cutler. E o Eric jogou a ideia no ar e tal, sabe? E eu pensei... E ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, Junior Vasquez sai da Sound Factory e Bill Smith, que era parceiro do Junior lá, me ligou e disse: o Junior saiu, você está disponível para tocar na Sound Factory neste sábado? E eu fiquei tipo, sim, tudo bem. Estou animado com isso, sabe? E eu fico tipo, sim, tudo bem. E agora estou no estúdio, trabalhando em The Whistle Song. Então pensei, preciso de uma música específica que cause o maior impacto na noite de sábado. E quando eu toquei isso no Sounds Factor, as pessoas realmente reagiram de um jeito muito especial. Simplesmente estourou. Simplesmente estourou. Foi além do que eu esperava. Frank Knuckles era muito requisitado para remixes de grandes artistas porque possuía uma visão musical única, conseguindo transformar qualquer música em uma experiência dançante. Estamos em Nova York e você vai ter a chance de mergulhar fundo no processo de gravação de um dos DJs mais bem-sucedidos do mundo. Meu nome é Frank Nichols e estamos no Quad Recording Studio. Este é o lugar onde o Tupac foi baleado no saguão. Muitas pessoas muito famosas gravam aqui o tempo todo. A Missy faz muito do trabalho dela aqui. No andar abaixo de nós, Missy Elliott e todos os grandes rappers e tal passam por aqui. Bem, o que estamos fazendo é trabalhando em uma das músicas do meu álbum. Na verdade, essa será a última música do álbum. Ela se chama I Had Enough. Eu escrevi com Denise Rich e outro amigo meu, Latham Armour, da Califórnia. No momento, estamos cortando os vocais de apoio e provavelmente cortaremos a voz principal mais tarde. Bem rápido. Este é meu parceiro de escrita. Este é Danny Madden. O lendário Danny Madden. Nós escrevemos muito juntos. Ele me ajuda com todas as minhas vocalizações e tudo mais. Simplesmente uma das melhores pessoas do mundo. Essa moça aqui é meu anjo. Ela é minha musa. Ela é, na verdade, meu anjo de escolha. Esta é Nikki Rich. Ela está, na verdade, carregando o peso da maior parte deste álbum. Todas as pessoas com quem trabalhei nos últimos 15, talvez 18 anos estão aqui em Nova York. E é mais fácil pra mim vir aqui do que trazer todos eles para Chicago. Isso me deixa nervosa porque Frank não é cantor, pelo menos é o que ele diz. Ele diz isso. Ele diz isso, mas na verdade não consegue. Vocês não o ouvem no estúdio tentando me ensinar a música que toca. Exato. Ele vai cantar isso. Não, na verdade, quando ouço na minha cabeça, eu realmente escuto a voz dela cantando, de forma muito clara e marcante, como se ela estivesse ali ao meu lado, presente naquele momento. Certo, meu Deus, ele fez isso de novo. Não é possível. Aí eu fico animada, conto pra Nick, e a Nick diz, sim! Como eu digo, quando você ouvir a minha favorita, que é Journey, você vai entender o que estou dizendo. Eu gosto disso. Deixe-me ouvir isso, por favor. Mas isso foi bom. Como DJ, eu observo o que outros DJs estão fazendo. Estou tentando garantir que eu continue atual e permaneça no jogo. Porque, quero dizer, no final das contas, ainda tenho que competir com o resto desse pessoal por aí. Acho que todos nós fazemos isso. Todos os DJs fazem isso. Eles vão ouvir um ou outro para buscar alguma inspiração. E aí tem outra pessoa fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Ouça a versão deles disso, mas eu aprendi que não estou tocando para DJs. Eu não toco discos para DJs. Então, quando eles ficam em volta da cabine do DJ com isso e aquilo, e a maioria dos DJs é extremamente opinativa, e você sabe, sempre vai ter alguém de fora olhando e achando que pode fazer o seu trabalho melhor do que você. Eu não penso nisso, sabe o que quero dizer? Eu sempre digo a eles, quando me pedem conselho,
Não toque para mim nem para outros DJs, porque no fim, não somos nós que pagamos para entrar no seu clube, ou a maioria nem tenta pagar para entrar. Sabe o que quero dizer? Eles não estão te pagando. Toque para eles. Sua reputação lendária tornava seus remixes sinônimos de qualidade e prestígio, transformando faixas pop desinteressantes em verdadeiras obras-primas da dance music. Entre suas produções chaves estão Your Love, Baby Wants to Ride It, Tears, com Satoshi Tomie e Robert Owens, The Whistle Song de 1991, que alcançou sucesso mundial. Não podemos deixar de fora dessa lista o magnífico remix da canção Blind de Hercules and Love Fair do ano de 2008. A lista é interminável, além de parcerias com o multi-instrumentista Eric Cooper, e também do brasileiro DJ Nenê, e por aí vai. O DJ trabalhou com artistas de grande impacto, incluindo Michael Jackson, Pet Shop Boys, U2, Diana Ross, Mary J. Blige, Janet Jackson, Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, Depeche Mode e Toni Braxton. Frank Knuckles recebeu diversos prêmios e honrarias ao longo da carreira, mas em 1998 ganhou o primeiro Grammy da categoria Best Remix and Records No Classical, pelo remix de Toni Braxton's Unbreak My Heart, Classic Frank Knuckles Mix, consolidando o reconhecimento de DJs e remixers no cenário internacional. O prêmio de realização de uma vida na dança vai para uma salva de palmas para Frank Knuckles. Vocês são realmente incríveis. Me dê um minuto. Estou só um pouco nervoso. Sabe, esse é um daqueles prêmios que eu sempre achei que davam para pessoas que, digamos, já tinham conquistado seu lugar ao sol. Tipo, sabe, a carreira dela já acabou, mas a minha ainda não acabou. Nem de longe, nem de brincadeira. Assim como todos vocês, acreditem, não havia nenhuma possibilidade de eu imaginar que lá em 1982, no depósito, eu acordaria um dia e estaria aqui na frente de vocês recebendo um prêmio como este. Muito obrigado. Eu amo todos vocês. O fato de Frank ter sido o primeiro DJ a ser reconhecido com um prêmio de remix pelo Grammy, quero dizer, isso foi muito importante. Acho que a categoria era, na verdade, remix não clássico. Acho que foi assim que eles colocaram na lista. Mas você sabe, essa foi uma época em que, sabe, o trabalho de remix era realmente abundante para alguém como o Frank e alguns dos outros DJs que passaram por esse sistema em Nova York, assim como em Chicago. Mas Frank foi quem abriu o caminho. Acho que ele fazia isso no clube. Como mentor, inspirou uma geração de DJs. David Morales, Todd Terry, Louie Vega, Junior Vasquez, Carl Cox, Eric Morillo, Roger Sanchez e muitos outros. Seu impacto cultural e musical consolidou a house music como linguagem universal, expandindo-se globalmente, dando origem a subgêneros como Deep House, Acid House, Garage, Soulful e Tech House, e integrando a música eletrônica ao pop como conhecemos hoje. DJ Frank Knuckles, take it away, sir! House Party New Year's Eve, Channel 4, let's go! Em 29 de março de 2014, Frank Knuckles se apresentou no Ministry of Sound em Londres, sem imaginar que aquele seria seu último show. Apenas 2 dias depois, o mundo perderia o padrinho da house music.
Frank Knuckles morreu dia 31 de março de 2014 em Chicago, na sua casa, devido a complicações do diabetes que ele desenvolveu após um acidente de carro em 2000 e problemas resultantes de uma quebra no pé. Sua morte ganhou destaque mundial em jornais, revistas, rádios e TVs, como The New York Times, BBC e Rolling Stones. Ele foi lembrado como um dos maiores pioneiros da música eletrônica. Nos últimos anos, Frank falava abertamente sobre sua luta contra a diabetes tipo 2. Reconhecia que a doença exigia cuidados constantes com alimentação, exercícios físicos e medicação, mas também admitia que seu intenso estilo de vida como DJ, em noites longas, viagens e festas, tornava o controle ainda mais difícil. Frank Knuckles, ao longo da vida, conservou grandes amigos, e entre eles estavam Satoshi Tomie, Jamie Principles e Larry Levan, embora falecido em 1992. Contudo, pouco antes de sua morte, Frank era muito ligado a David Morales e Judy Weston, sua amiga e empresária, que foram quem mais deram depoimentos emocionados sobre ele após sua partida. Eles tinham uma amizade fraterna e se apoiavam tanto na vida pessoal quanto profissional. Segundo amigos próximos, Frank era amplamente reconhecido por sua gentileza, humildade e espírito colaborativo. DJs e colegas admiravam sua generosidade e paciência, e o público via nele um líder comunitário. É engraçado porque hoje, de certa forma, é irônico, porque hoje eu tive um momento Frank. Frank é um assunto muito sensível para mim. Então tenham paciência comigo. Acho que uma das histórias mais engraçadas que tivemos, eu me lembro quando viemos para a Itália pela primeira vez, e tínhamos um motorista que não falava nada de inglês. Era eu. Frank era o John Brown e nosso empresário de turnê na época, e esse pobre cara que não falava absolutamente nada de inglês. Então nós não vamos ficar no hotel. Eu nunca tinha visto o Frank realmente ficar chateado. Eu sempre era o cara que fazia o papel de mal, com atitude. O Frank sempre foi tão doce e tão gentil. Sabe, Frank era um ursinho de pelúcia. Foi a primeira vez que vi Frank dizer que ia dar um soco em alguém. Fiquei tipo, uau. E então fomos para uma rotatória e o cara estava fazendo assim e finalmente paramos. Eu saí do carro porque precisava de uma pausa, porque estávamos todos no carro. No mesmo carro, éramos 5. E sabe, o Frank e o John eram 2 caras grandes e eu estava no banco de trás com eles. Enfim, então eu saio do carro e o cara começa a ir embora. E o Frank está gritando com ele. Mas e o David? Você está deixando o David para trás. Você está deixando o David para trás. Foi tipo, cara, onde você está? Então estamos dirigindo na rodovia. Há carros em chamas na rodovia. Finalmente chegamos Torino. Agora devemos ficar neste hotel e sair de Turim para Milão no dia seguinte. Chegamos ao hotel. O nome do hotel era 4 estrelas, mas era um hotel de 1 estrela. Nós chegamos. Tinha um cara que fazia tudo. Ele usava uns óculos que pareciam assim. Ok, a gente chama elas de garrafas de coca. Então, está escuro e nós entramos. E aí nós vamos para os quartos. Eu sou o primeiro. É um hotel muito ruim. Eu sou o primeiro a entrar no quarto. Era muito nojento. Eu saí correndo. Para. Todo mundo para. Nós não vamos ficar aqui. Vamos embora. Não desfaçam as malas. Não façam nada. Já era, vamos sair. Então essa foi só uma das, quero dizer, tivemos tantas ao longo dos anos. E é engraçado porque eu vi uma foto que alguém me mandou hoje. Por isso que eu fiquei meio emocionado. E sabe, sempre que você vê uma foto minha com o Frank, parece que somos um casal. O Frank sempre estava pronto para um abraço. Mas é como são esses momentos que quando olho para eles, é como se eu não conseguisse. Sabe, as pessoas postam coisas nas redes sociais com a voz dele em entrevistas. Eu não consigo olhar para ele. Eu não consigo ouvir a voz dele. Sabe o que eu quero dizer? Mas parece que foi ontem, quero dizer, sabe? Nós criamos algo juntos. E nós éramos espiritualmente uma equipe, sabe o que eu quero dizer? E era assim que a gente era, entende?
E a partida dele realmente me afetou de muitas maneiras. E ele era, nós todos éramos, e nós éramos o Death Mix, era Dave Ross e Frankie Knuckles. Então, realmente perder o Frank não foi só perder um amigo ou um irmão. Foi também perder alguém que fazia parte de mim criativamente. Mesmo que a gente não fizesse música o tempo todo, a gente simplesmente juntava tudo. Sua vida e carreira não só definiram a house music, mas também transformaram a pista de dança em um espaço de liberdade, comunidade e expressão cultural, tornando Frank Knuckles uma lenda imortal. Ainda em vida, em 25 de agosto de 2004, a cidade de Chicago declarou oficialmente o dia de Frank Knuckles e renomeou um trecho da rua Jefferson Street como Rua Frank Knuckles Way, em sua homenagem. O Frank Knuckles Day reúne clubes, coletivo de DJs e até rádios que organizam sets especiais, tributos e eventos culturais dedicados à obra de Frank. Em outros países, muitos DJs também aproveitam a data para celebrar sua influência, tocando clássicos e produções associadas ao DJ.
Eu e meus amigos, é nosso trabalho transmitir o conhecimento e o amor pela house music para nossos filhos. Os jovens que têm contato comigo e com quem eu tenho uma conexão, para que eles saibam o que é isso. Do que se trata tudo isso, porque o ciclo da vida exige que a gente passe adiante. Nove anos após a sua morte, em 21 de junho de 2023, o lendário The Warehouse, berço da house music e palco das festas de Frank entre 1977 e 1982, foi reconhecido como patrimônio histórico, eternizando sua importância cultural e social para a comunidade de Chicago. Acho que é muito mais fácil contar uma história quando você tem um lugar físico onde as pessoas podem ir. 206 South Jefferson era, você sabe, uma meca. Era o tipo de lugar que, se você gostasse de house music, se você fosse fã de house, você se sentiria atraído para aquele lugar. E você queria estar lá, no espaço onde foi criado. Então, por volta de dezembro de 2022, descobrimos que o prédio havia sido vendido. Ele havia sido anunciado para reurbanização, o que no West Loop nos deixou um pouco preocupados. Tínhamos medo de que o prédio pudesse ser demolido. E sabíamos que a história do prédio como um lugar de, você sabe, história da house music, história da música em geral, sabíamos que era realmente importante demais para ser perdido. Então, em março de 2023, começamos uma campanha que teve início com a inclusão do prédio na lista dos 7 edifícios mais ameaçados de Chicago. E a resposta foi enorme. Sabe, já no primeiro dia, havia muitas pessoas em Chicago muito interessadas em descobrir como poderiam salvar o prédio e o que poderia ser feito. Ao final da semana já era praticamente um fenômeno global, pessoas do mundo todo queriam saber como poderiam ajudar a salvar o prédio. Então, em cerca de um mês, eles já haviam iniciado o processo de tombamento histórico. E em junho de 2023, o galpão se tornou oficialmente um marco histórico de Chicago. Então, sabe, foi uma grande celebração para todos, não só em Chicago, mas ao redor do mundo. Eles ficaram chocados. Eles diziam, aquele prédio, quer dizer, foi ali que a house music foi criada? Sabe, eu cresci ouvindo house. Eu não sabia disso. Acho que isso só mostra que há uma história recente incrível bem debaixo do nosso nariz em todo lugar. E por isso eu acho que o Warehouse é realmente um ótimo símbolo disso. E espero que isso incentive as pessoas a olharem mais ao redor e pensarem sobre, sabe, que tipo de história está bem ao lado delas. O Conselho Municipal de Chicago aprovou o status de marco para uma parte importante da história da música. Sim, Natalie está de volta com detalhes aqui. Nath? Sim, este lugar é conhecido como o berço da house music. Chama-se The Warehouse e o edifício está localizado na 206 South Jefferson. E hoje a prefeitura reconheceu sua importância. O prédio abrigou o clube de dança The Warehouse de 1977 a 1982. E em seus dias de boate recebeu os mais recentes inovadores desse gênero musical, que é caracterizado por uma batida forte e letras emotivas. O legado de Frank Knuckles permanece vivo. Mais do que DJ, foi um visionário que uniu pessoas por meio da música, tornando-se o eterno padrinho da house music. Hoje, cada batida da house é um tributo à sua paixão, generosidade e humanidade. Bem, você sabe, eu gostaria de terminar dizendo que, você sabe, a cena da dança, como todos nós sabemos, se tornou muito comercial e muito overground nos últimos anos. E sabe, a cena em que crescemos nunca foi assim. Era mais underground, era mais sobre grupos de pessoas e comunidades se conectando umas com as outras. E isso parece ter se perdido em certa medida nos últimos 4 ou 5 anos. Mesmo que as pessoas conversem muito mais entre si regularmente agora com a internet, etc., parece que as comunidades ou pequenos grupos de pessoas que lançavam certos discos em determinadas áreas e então eles acabavam, você sabe, atravessando para outras áreas, que é de onde vinha o termo crossover. O disco deixava de ser apenas um sucesso de clube e passava para o mainstream ou algo assim. Sim, claro, mas pelo que vi nos últimos meses, essas comunidades estão voltando e
para mim é realmente um momento muito empolgante, porque está surgindo uma divisão real entre o lado ultra comercial da música dance neste momento e o lado mais indulgente, soulful, underground, onde os jovens não querem ser bombardeados por 8 ou 9 horas em um clube. Eu acho que essas crianças são o seu povo, como Hércules e Amor em Família, e elas querem saber sobre Frankie Knuckles. Eles querem saber de onde veio a música que os inspira. E você sabe, você foi uma das pessoas que fez aquele som, você estava lá no começo. Então eu acredito que para pessoas como você, há toda uma nova geração de pessoas que quer ouvir essa história de novo. Então eu não sei o que o seu futuro reserva para os próximos 5 anos, mas acho que vai ser bom. Eu espero que sim, de verdade. Eu realmente espero que sim. Eu me divirto demais fazendo o que faço. Acho que há um grupo demográfico aqui que é constantemente ignorado. E é desses nossos contemporâneos que estou falando. E quando nossos contemporâneos começarem a sair de novo, porque há uma música na qual eles podem se aprofundar, que os faz sentir bem e os lembra de onde vieram, então ele se torna maior do que é agora. Porque você tem de onde eles vieram com o que está acontecendo agora. E a juventude de hoje, por assim dizer, recebe uma lição, sabe? Sobre o que é isso e do que se trata. Eles começam a perceber que é muito mais do que apenas superficialidade. Sabe o que quero dizer? Rádio é rádio, e sempre vai ser assim. Mas existe um elemento da vida noturna onde há uma estrada principal por onde todos passam, e então há aquela casinha ali do lado que você sabe, só um grupo seleto de pessoas sabe o quão boa ela é, e é pra lá que eles vão. Porque mesmo quando esse clube comercial principal fecha, aquele ainda está aberto. Quando o dia deles termina, esse aqui é que está realmente começando, sabe o que quero dizer? E é lá que geralmente está toda a melhor música, sabe? E algumas dessas pessoas acabam indo pra lá, sabe? E começam a entender exatamente do que se trata. Quero dizer, era basicamente assim que era crescer em Chicago. Tocando no Warehouse. Quero dizer, os bares fechavam e as pessoas diziam, bem, tem esse lugar no centro, sabe? E elas iam até lá e começavam a perceber, uau, isso esteve aqui esse tempo todo, eu não fazia ideia. Sabe, algumas coisas nem tudo precisa estar na estrada principal, entende o que quero dizer? Às vezes você encontra o paraíso nos menores lugares, mas ele pode ser muito maior do que normalmente é, sabe? E eu acho que muita coisa é impulsionada por isso. Isso faz com que essa coisa comercial enorme aconteça do jeito que acontece. Sabe, poder fazer música novamente do jeito que estou fazendo, estou me divertindo muito fazendo isso. E assim, é aqui que estou e estou muito feliz por onde estou. Sabe, acho que reinventar a mim mesmo e o que estou fazendo com a Direct é fácil. E a maneira como as pessoas estão acolhendo isso é algo muito adorável. E acho que essa é uma ótima maneira de dizer muito obrigado, Sr. Frankie Knuckles. Obrigado.